Fala moçadinha, tudo bem? Mais uma videoaula para vocês, dando sequência aí à nossa playlist de equações do primeiro grau. Nós já vimos o primeiro vídeo falando sobre o conceito de igualdade, né, e equilíbrio relacionado e associado a equações. Vimos também o segundo vídeo, onde nós resolvemos alguns exercícios básicos para que você, se você já teve contato com algum tipo de equação, para que você treinasse isso, revisasse isso. E se você ainda não acompanhou nada sobre equações, aquele vídeo serviu para você como uma base para te nortear aí de como resolver uma equação do primeiro grau. Se você não assistiu, vou deixar um card aí para vocês ao longo do vídeo para que vocês possam acessar e acompanhar tudo isso. Tá certo, galera? Eu sou o professor Hernani, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acompanhem todas as nossas publicações, essa nossa videoaula. Vamos junto, galera! No vídeo de hoje, eu preparei para vocês aí algumas ferramentas importantes para a gente trabalhar com equações que envolvem frações, tá certo? Então tem dois tópicos. O primeiro é uma análise que nós vamos fazer quando eu tenho uma equação igual a outra equação, uma análise rápida, simples. E no segundo passo, nós vamos trabalhar exatamente com a resolução de uma equação fracionária pelo método tradicional, aplicando o mínimo múltiplo comum, e também por um método mais prático, tá? Mais rapidinho para a gente aí. Então vamos lá. Nesse primeiro passo eu tenho o seguinte, vamos imaginar que eu tenha uma igualdade entre essas duas frações, a sobre 2 é igual a b sobre 2. Nós sabemos que toda vez que uma equação é igual a outra, eu posso multiplicar em cruz, tá? É uma proporção, uma igualdade de duas frações. E a propriedade fundamental da proporção me permite multiplicar em cruz, ou seja, eu vou passar o 2 para um lado, multiplicando o 2 que está embaixo do b vem multiplicando o a, e o 2 que está embaixo do a passa multiplicando o b, nós ficamos com 2a igual a 2b. Depois eu isolo a, fico com 2b sobre 2, 2 dividido por 2 dá 1, concluo que a é igual a b. Mas é um trabalho enorme. Se eu observar que desde o início ali, ó, como eu tenho os denominadores iguais, eu já posso eliminar justamente porque nessa passagem que nós temos aqui, ó, 2 sobre 2, eles vão se dividir e nós vamos ficar com 1b. Então, se isso vai acontecer sempre por causa da multiplicação em cruz, aqui no início eu já posso simplificar esses dois valores e já escrever que a é igual a b. Então, tenham atenção sempre que isso acontecer nas equações. Depois aí uma variação desse método. Eu tenho a sobre 3 igual a b sobre 6. Vamos passar o 3 multiplicando. Eu preciso fazer sempre a multiplicação em cruz completa? Não. Nesse exemplo, estou escolhendo isolar a letra A. Então, eu vou passar o 3 que está dividindo do lado esquerdo, multiplicando para o lado direito. Então, nós vamos ficar com A igual a 3b sobre 6. Está aí na tela para vocês, tá ok? Esse 3 de cima aí com 6 de baixo, eu posso simplificar por 3. Vai ficar 1 no numerador e 6 dividido por 3, 2 no denominador. Isso vai nos levar a A igual a B sobre 2. Novamente, observem que se eu fizesse essa simplificação lá no início já, eu posso simplificar os dois denominadores para ganhar tempo. Onde 3 dividido por 3 vai me levar a 1 como denominador do A, e 6 dividido por 3 vai me levar a 2 como denominador do B. E aí eu já posso pular direto da primeira igualdade para a última, que A sobre 1, que é A, vai ficar igual a B sobre 2, tá certo? Bom, mas nesse caso ainda, o 6 é múltiplo de 3. Vamos ver o que acontece quando os números podem ser simplificados, mas não são múltiplos ali entre si. Ó. X sobre 10 igual a Y sobre 8. Vou passar o 10 multiplicando o y, né, fazer essa parte aí inicial da multiplicação em cruz, vou ficar com 10y sobre 8, e observem aí, ó, eu posso simplificar o 10 e o 8 por 2, pois são dois números pares. Isso vai me levar então a x igual a 5y sobre 4, tá certo? Posso simplificar lá no início? Posso. Simplifica 10 e 8 por 2, para a gente ganhar tempo nesse processo. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 8 dividido por 2 vai dar 4. O 5 que eu tenho como denominador do x, eu posso passar multiplicando diretamente o y e já pulo direto para aquela última igualdade. X igual a 5y sobre 4. Tá certo? Vamos aplicar isso
na resolução de uma equação envolvendo frações. Olha lá, ó. Eu tenho aqui então aí um exercício, né, com equações que envolvem frações. A equação para a gente aí é x sobre 2 mais x sobre 3 igual a 1/4. Eu não tenho uma fração igual a outra como eu tinha lá no início. Tá, mas eu posso igualar denominadores, aplicar o método do MMC, deixar todo mundo com o mesmo denominador, para depois cancelar o denominador e resolver a minha equação. Como isso, professor? Acompanha comigo aí, galerinha. Ó. Qual é o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 2, 3 e 4? Coloca lá 2, 3 e 4, passa aquela barrinha e começa a dividir do lado esquerdo pelo menor primo possível, que dê para dividir pelo menos um dos números. Então dá para ir, como eu tenho 2 e 4, que são pares, dá para começar dividindo por 2. Olha lá, ó, o 2 vai dividir por 2, dá 1. O 3 não divide, então a gente repete esse valor. O 4 dividido por 2 me leva a 2. Novamente, eu tenho um número par aí, que é o 2 azul que apareceu para a gente aí do lado esquerdo. Logo, eu continuo dividindo por 2. Essa divisão por 2 vai fazer com que aquele 2 azul seja dividido e me leve ao valor 1. Agora, o único valor que dá para aplicar aí, para dividir, é o 3. Todo mundo vai ficar igual a 1. Quando isso acontece, eu encerrei o cálculo do MMC. E o mínimo múltiplo comum nada mais é do que o produto desses três fatores que foram encontrados do lado direito. 2 vezes 2, 4, vezes 3, dá 12, o mínimo múltiplo comum desses três valores. Como que a gente utiliza esse valor encontrado agora? Ó? Eu pego esse 12 e coloco embaixo de todas as frações que eu tenho do lado na minha equação inicial. Aí, para encontrar o numerador, o que nós fazemos? Pegamos o denominador 12, dividimos pelo denominador antigo e o resultado a gente multiplica pelo numerador. Ou seja, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes x, eu tenho 6x. 12 dividido por 3, segunda fração, dá 4. 4 vezes x, nós encontramos 4x. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, eu tenho 3. E aí, quando os denominadores são iguais, ó, olha o que acontece. Conservo o denominador do lado esquerdo, denominadores iguais, e soma os numeradores. 6 mais 4, 10x. Somar letras, pessoal, é só somar os números que estão na frente. Tá? É como se eu tivesse 6 canetas mais 4 canetas. Eu vou ter no total 10 canetas, tá? A letra é a mesma coisa. Quando eu fico com uma fração igual a outra de denominadores iguais, lembra do comecinho da aula. Lá eu tenho a sobre 2 igual a b sobre 2. Eu posso cancelar já diretamente os dois denominadores e concluir que 10x é igual a 3. Passa o 10 dividindo, porque o 10 está multiplicando. A gente já viu que no primeiro vídeo lá de teoria, o 10 aparece do outro lado com uma operação inversa. X igual a 3 sobre 10. Portanto, conjunto solução, 3/10. Perfeito. Ótimo, isso é ensinado em todas as escolas. Agora vamos ver algumas variações desse método para que a gente possa ganhar tempo e até a possibilidade de fazer isso de cabeça. Tenho lá então a minha equação inicial, x sobre 2 mais x sobre 3 igual a 1/4. Olha o que eu vou fazer, em vez de procurar o MMC, eu vou igualar os denominadores. Mas para igualar denominadores, olha o que a gente faz. Lembra, você consegue calcular MMC de cabeça. Você pode observar que o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 é o 12. Então você já guarda esse valor com você. Eu tenho que fazer então com que todos os denominadores se transformem, fiquem iguais a 12, né? Então para isso eu multiplico cada uma das minhas frações por 1. Professor, por que por 1 se o 1 não vai mudar nada? Porque justamente por isso. O valor 1 é elemento neutro da multiplicação. Só que esse valor 1 eu posso escrevê-lo da melhor maneira possível para mim. Olha o que acontece, ó. Imagine se eu troco esse valor 1 que eu tenho na frente da fração aí do lado esquerdo da fração x sobre 2, eu troco ele por 6 sobre 6, por exemplo. No denominador, 6 vezes 2 dá quanto? 12. Aparece exatamente o MMC que eu preciso. Só que para que seja igual a 1, o numerador dessa fração tem que ser 6 também. Porque aí na cor verde, ó, nessa primeira fração que eu tenho aqui, ó, eu vou representar para vocês, ó, 6 sobre 6 continua dando esse valor 1. Então eu mudei o valor do 1 para esse formato 6 sobre 6. Com isso, eu não altero o valor da minha fração, tá? Só que eu encontro o denominador que eu preciso,
12. Faz a mesma coisa no segundo, para o 3 ficar igual a 12, aquele 1 vai virar 4 sobre 4. Porque embaixo, 4 vezes 3 dá 12, então eu tenho que multiplicar o numerador por 4 também. Tá? A mesma coisa na fração que está do lado direito. 3 vezes 4, 12 embaixo, então eu tenho que multiplicar por 3 em cima. Olha o que a gente encontra. Aí eu posso já cancelar, né, todos os denominadores, porque a gente já sabe que eles ficaram iguais a 12. A gente vai conservar o denominador e somar numeradores. Eu tenho 6x mais 4x, 10x, igual a 3 do lado direito. Olha como foi muito mais rápido. E ainda, toda essa linha aqui, pessoal, ó, na hora que você ganhar experiência para resolver isso é rápido, é só praticar. Toda essa linha aqui do meio, de multiplicar por 1 e depois igualar aqui, ó, as frações, você consegue fazer de cabeça, rapidinho. Nós vamos fazer agora no final. Então, 10x igual a 3, passa o 10 dividindo, x igual a 3 sobre 10, exatamente o conjunto de solução que nós temos aqui, ó, anteriormente. S igual a 3 sobre 10. Legal. Mas olha lá, vamos imaginar que eu não tivesse feito nada disso, tivesse só a equação e encontrado o mínimo múltiplo comum igual a 12, que eu estou registrando aí para vocês. Bom, eu sei que eu tenho que deixar todos os denominadores iguais a 12. Vamos fazer isso de cabeça, ó. Tá, para o 2 ficar igual a 12, eu tenho que multiplicá-lo por 6. Então eu sei que o numerador também tem que multiplicar por 6. 6 vezes x, olha que eu escrevo lá em cima, 6x. Para o 3 ficar igual a 12, eu multiplico ele por 4. Então eu sei que o numerador, em cima dele, vai ser multiplicado por 4 também. Então aparece lá 4x. E a última fração, eu tenho que multiplicar o 4 por 3. Então o numerador também tem que ser multiplicado por 3. Quando eu faço todas essas multiplicações, eu já sei que eu vou eliminar todos os denominadores das frações do exercício. E aí eu posso agrupar esses valores usando os sinais que eu tenho na equação, ou seja, 6x mais 4x igual a 3 e pular direto para aquela igualdade do final. Olha como é muito mais prático e muito mais fácil de se trabalhar com equações. Você consegue fazer isso de cabeça sempre que aparece aí fração para a gente no meio das equações, tá certo? E aí o conjunto de solução é exatamente aquele que a gente tem S igual a 3 sobre 10, porque já está resolvido aí para vocês. Tá certo, moçadinha? Ó, vou deixar aí já no final o linkzinho aí para você, vai estar o videozinho aí na tela para você já clicar e já acompanhar a resolução dos exercícios referentes a equações do primeiro grau envolvendo frações. Espero que vocês tenham acompanhado tudo isso, acompanhem aí, sigam aí a sequência dos vídeos, estudem isso e deixem aí o seu like no canal pra gente, façam os comentários, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Grande abraço, bons estudos aí e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!